Bom, então dando continuidade com a unidade 4, vamos falar aqui agora sobre energia mecânica e conservação da energia mecânica. David, o que é energia? O que você entende como energia? A energia é quando eu acordo com disposição, é a energia do fio elétrico, da energia elétrica. Cara, energia, ele não tem um conceito pré-definido. Se a gente for trazer o Newton para sentar aqui do lado, Albert Einstein, vai ter um bate-papo com eles e perguntar o que é energia, eles vão também agarrar. Apesar de não ter um conceito bem definido, a gente pode trazer aqui algumas propriedades que caracterizam ou vão caracterizar energia. Por exemplo, energia não é algo palpável. Igual eu estou segurando aqui o livro, eu não consigo segurar a energia. Então ela não é uma coisa física palpável. Ela é uma grandeza. E como uma grandeza, ela possui algumas formas que ela se manifesta na natureza. Por exemplo, nós temos energia cinética, temos energia potencial, temos energia térmica, a própria energia elétrica, como eu citei, e por aí vai. Dentro da física, nós vamos estudar nesse capítulo algumas energias que são fundamentais durante o curso da física. Bom, o primeiro tipo de energia que o livro traz é a energia cinética. A energia cinética, ela está atrelada ao movimento de um bloco, ou de um corpo, né, melhor dizendo. Então, tudo que está se movimentando, né, em relação ao referencial, né, tem energia cinética. Então, vamos supor, eu estou parado e esse bloco aqui está parado. Em relação a mim, qual é a energia cinética desse bloco? É zero, porque para mim ele está parado. Mas, por exemplo, esse corretivo aqui, ele está se movendo com uma velocidade v. Logo, ele tem energia cinética. Beleza, David, eu entendi. Como é que calcula? Como é que é a fórmula da energia cinética? A energia cinética a gente calcula como sendo a massa do objeto que a gente está estudando, vezes a sua velocidade ao quadrado, dividido por 2. Tudo bem? E aqui, né, como eu falei no rodapé aqui do livro, a energia cinética é uma grandeza relativa, pois é função da velocidade. E a velocidade, como vimos, ela depende de um referencial. Por exemplo, é aquela pergunta, né? Você está parado ou está em movimento? Depende do referencial. Por exemplo, corretivo em relação a mim. Eu estou parado e o corretivo está parado no meu referencial. Logo, ele tem energia cinética igual a zero. Se ele estiver se movimentando, no meu referencial, ele vai possuir uma energia cinética. Porque a energia cinética, ela está atrelada à velocidade. Tudo bem? Bom, nosso próximo tipo de energia é a potencial. Dentro da energia potencial, nós temos duas formas de energias potenciais, que nós vamos estudar a princípio, né? Que é a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Bom, a energia potencial gravitacional, ela está relacionada com a posição de um corpo, ou seja, com a altura de um corpo. Então, nós temos esse exemplo aqui, mas eu vou pegar um exemplo aqui um pouco mais didático, né? Você tem aqui uma pedra, que essa mão aqui está segurando no bloco B, e essa pedra ela vai cair aqui, ou ele vai mover ela até essa posição aqui A. Antes de falar sobre a fórmula, eu quero deixar claro que a energia potencial ela depende também de uma referência. Você precisa adotar uma referência de onde que está crescendo, se de cima para baixo cresce ou de para baixo para cima aumenta. Você precisa adotar um referencial. Normalmente, claro, não é regra, mas normalmente a gente considera o solo como tendo a energia potencial igual a zero. Mas pode ser aqui também, na altura máxima, né, nessa altura aqui H. Por exemplo, se aqui eu considerar no ponto B a energia potencial igual a zero, né, a energia inicial igual a zero, e adotando para baixo positivo, quando eu solto esse bloco aqui B do ponto B, ele vai adquirir uma certa energia potencial gravitacional. Confere? É como se ele estivesse saindo aqui do ponto zero e vai chegar até aqui numa altura H. Logo, a energia potencial associada a esse movimento é mg vezes a altura.
Então a energia potencial, só recapitulando, ela depende, é uma função da posição do objeto, né? Aqui é a mesma coisa, se aqui eu considerar o solo como sendo zero, a energia potencial B é zero. A energia potencial A, ela vai estar a uma determinada altura do solo, então ela vai ter uma certa energia potencial gravitacional, tudo bem? Para ficar um pouco mais didático, pensa na altura de uma pessoa. Bom, se eu considerar o solo como sendo zero e a ponta da minha cabeça sendo a minha altura, né, eu tenho aproximadamente 1,75 metros, eu posso dizer que a ponta da minha cabeça ela tem energia potencial gravitacional, com base nesse referencial que eu adotei. E como é que calcula? M é a massa, vezes a gravidade, vezes a altura. Tudo bem? Bom, dentro ainda da energia potencial, agora a gente tem a energia potencial elástica. Bom, a da gravidade, ela está relacionada com o movimento, com a posição, do objeto. A elástica também, com a posição, só que referente à mola, né? Ao comprimento natural da mola. Se a mola está numa posição de equilíbrio, a energia potencial elástica dela é igual a zero. Se eu estico aqui a mola, igual está aqui ilustrado, ela vai ter uma energia potencial elástica associada a essa alongação. E como é que calcula essa energia potencial elástica de uma mola? K delta x ao quadrado dividido por 2, sendo que esse delta x é o tanto que eu elongo ela, ou comprimo a mola. Bom, vamos aqui então para a energia mecânica. David, a gente viu energia cinética, vimos os dois tipos de energia potencial. O que é energia mecânica? Energia mecânica basicamente é a energia do sistema, associada à energia cinética e energia potencial. Então, por exemplo, vou considerar o solo como sendo o zero. Então, tudo que está acima do solo tem energia potencial gravitacional. Eu vou querer saber quais energias tem esse corpo, qual é a energia mecânica desse corpo, ou seja, a energia desse sistema aqui, do corretivo. Ele tem energia cinética em relação ao referencial parado? Em relação a mim, ele está parado, logo ele não tem energia cinética. Ele tem energia potencial elástica? Ele está sendo comprimido? Tem alguma mola sendo acionada com ele, que está junto com ele? Não. Tem energia potencial gravitacional? Opa, David, você considerou o solo como sendo zero, então tudo que está acima ou abaixo do solo vai ter energia potencial gravitacional, ou positiva ou negativa, né? Então ele tem. E essa energia potencial gravitacional, ela está associada à altura, né, em relação a ele, até o solo, até o referencial que eu adotei. Se eu adotasse um referencial aqui nessa cadeira, note, ele ainda vai ter energia potencial gravitacional, porque tudo que é como se aqui fosse o ponto zero. Então, tudo que está abaixo da cadeira, a energia potencial vai ser negativa e acima vai ser positiva. Então, ele ainda tem energia potencial gravitacional. Agora, se eu considerar a energia potencial gravitacional, o referencial no meio, nele, ele vai ter energia potencial gravitacional? Não, não vai ter. Vai ficar mais claro nos exercícios, mas eu quero que você entenda que a ideia é energia potencial gravitacional sempre traz um referencial, uma origem. Tudo bem? Beleza, David, entendi. Mas se, por exemplo, ele está aqui ainda nessa altura, vou considerar o chão como sendo zero, o nosso ponto de partida. Mas agora, ao invés dele estar parado, ele está em movimento. Qual é a energia mecânica desse camarada se ele estiver em movimento, né? E está a uma determinada altura? A energia mecânica associada a esse corpo vai ser a energia cinética mais a energia potencial. É isso que aqui diz o enunciado. Calculamos a energia mecânica de um sistema adicionando a energia cinética à energia potencial, que pode ser da gravidade ou elástica. Foi o que vimos, né? Então a energia mecânica do sistema basicamente é você somar a energia cinética mais a energia potencial, sendo a potencial ou da gravidade, mgh, ou a elástica, que é kx ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Só lembrando que eu acho que eu não tinha comentado, quando ele está parado, né, em relação a mim que estou parado, a energia mecânica dele vai ser energia cinética mais energia potencial, só que como ele está parado, a energia cinética vai ser zero. Então vai sobrar que a energia mecânica é energia potencial. Tudo bem? Bom, aqui ele traz alguns exemplos, né? Uma pessoa chutando uma bola. Note que nesse instante a bola tem uma certa velocidade e tem uma determinada altura. Logo, a energia mecânica do sistema
Energia cinética mais energia potencial. Ele tem energia cinética? Tem. Ele tem uma certa velocidade aqui. Ele tem energia potencial gravitacional? Tem, porque ele está a uma determinada altura aqui do solo. Provavelmente o ponto de referência dele é o solo. Ele considerou o solo como sendo zero. Então tudo que está acima do solo é positivo. Ele tem energia potencial elástica? Não, porque não tem nenhuma mola. Então a energia mecânica dele vai ser mv² dividido por 2, que é a cinética, mais mgh, que é referente a essa energia potencial gravitacional. Exemplo 2 aqui, ó, você tem um bloco, né, que está na posição de equilíbrio aqui, que está acoplado a uma mola, né, e eles estão em equilíbrio. Aí beleza, ó, puxei aqui o bloco com uma velocidade e um ΔX. Ora, se eu puxei ele com uma certa velocidade e a mola vai alongar, a energia mecânica vai ser essa velocidade aqui, desse bloco, né? Mais a energia potencial elástica, que está associada a essa alongação aqui da mola. Na verdade, o sistema em repouso ele está aqui, ó, não é esse de baixo não, está aqui, ó, como se partisse daqui e eu colocasse a mola aqui e soltasse meu dedo. Aí a mola ia oscilar, né? Então ia ter uma velocidade e uma energia potencial elástica associada dela. David, tem energia potencial gravitacional? Não, porque o referencial está no solo. Tudo bem? Então energia potencial gravitacional igual a zero. Bom, então vamos aqui agora falar de um sistema mecânico conservativo. David, como assim? Ora, um sistema mecânico, né? Está aqui atrás. Energia cinética mais energia potencial. E o que é conservativo? Conservativo está relacionado a algo que se conserva, ou seja, que se mantém constante, que permanece constante durante todo o movimento. Então, o sistema mecânico conservativo basicamente é um sistema onde a energia cinética mais a energia potencial ela é constante, a soma ela é constante. Tudo bem? E ela, né, é todo aquele que as forças que realizam o trabalho transformam exclusivamente energia potencial, as duas que a gente viu, em energia cinética e vice-versa. Ou seja, é um sistema onde a todo momento a energia cinética está sendo convertida em energia potencial e a potencial em cinética. E essa soma, essas transformações de energia, né, vale ressaltar que a energia não se perde nem se cria, se transforma. Essa transformação ela é constante, porque envolve forças conservativas, que a gente viu lá no trabalho, né? Força peso, tudo bem? Força elástica. Aqui ele traz alguns exemplos, né? Uma partícula descreve um movimento vertical sob a ação exclusiva do campo gravitacional. Então, se eu soltar uma partícula daqui, se você for analisar as forças que atuam sobre ela, só tem a força peso. Neste caso, a única força que realiza trabalho sobre a partícula é a da gravidade, que é uma força conservativa. Um ponto interessante também que vale destacar é que forças conservativas nós vimos que o que importa é a posição final e a inicial. Não importa a trajetória que o bloco vai percorrer. O que importa é de onde que ele vai sair até onde ele vai chegar. Aqui, por exemplo, uma partícula é lançada obliquamente, ou seja, com esse ângulo, né? Ficando sob a ação exclusiva do campo gravitacional. A gente viu, a gravidade, a força-peso, ela é uma força conservativa. Aqui também um garoto desce por um tobogã perfeitamente liso, movimentando-se, ou seja, energia cinética, sem sofrer influência do ar, ou seja, não há resistência do ar. A resistência do ar não é uma força conservativa. Como a influência do ar foi desprezada e a força normal não realiza trabalho, o único trabalho a considerar é o da força-peso, que é conservativa, né? Ele está vindo aqui para baixo. Agora, nesse caso aqui, ele, primeiramente, ele está parado, né? Ou seja, não tem energia cinética, e depois ele vai começar a se mover. Quando ele, assim, na situação inicial, vou até riscar aqui no livro. Bom, nessa posição aqui inicial, ele está parado, a velocidade é igual a zero e ele tem aqui uma altura, que é dessa rampa. Ou seja, a energia mecânica aqui nesse sistema, no início, ela é representada somente pela energia potencial gravitacional. Aí ele começa a se movimentar, ou seja, a energia potencial gravitacional que ele tinha aqui em cima, ela vai ser convertida em energia cinética. De modo que quando ele chegar aqui, né, ele está em velocidade máxima. Aqui no solo, né, se eu considerar aqui a minha referência, o U sendo aqui zero, quando ele passar aqui a energia cinética vai ser máxima e a energia potencial gravitacional vai ser zero. Tudo bem?
Um outro exemplo aqui, uma partícula presa a uma mola leve e elástica, oscila sem sofrer ação de atritos ou da resistência do ar. Nesse caso, em A, somente a força elástica, que é uma força conservativa, realiza trabalho. No caso B, né, que é a mola presa verticalmente, duas forças conservativas realizam trabalho, que é a força elástica e a força peso. Então aqui na horizontal, a gente tem a força de elástica atuando, né, força elástica, é uma força conservativa. E aqui nessa situação é como se eu pendurasse uma mola em um teto, né, aqui no teto, e deixasse um bloco. Esse bloco ele vai oscilar, ou seja, a energia mecânica, no momento aqui que ele está em equilíbrio, né, melhor dizendo, vai ser a energia potencial elástica mais a potencial gravitacional. Tudo bem? Bom, e como vimos aqui, né, princípio da conservação da energia, a soma da energia cinética mais a energia potencial ela é constante. Então, por exemplo, tem o nosso corretivo aqui em cima. Vou considerar que a energia potencial gravitacional aqui no solo é zero. O U é igual a zero aqui. Então, tudo que está acima tem energia potencial gravitacional positiva. E para baixo aqui do solo seria negativa. Como ele está parado, a energia cinética é igual a zero. O que acontece se eu fizer isso aqui? Ó? Ele vai cair. Antes dele encostar no chão, né, a energia potencial está tão pequena, mas a energia cinética, em contrapartida, ela está máxima. Ou seja, enquanto aqui a energia potencial gravitacional ela é máxima, né, se eu desconsiderar a força de atrito, né, e tal, a energia potencial aqui é máxima, enquanto a energia cinética é zero. Só que no momento que ele cai, toda a energia potencial gravitacional está diminuindo, porque ele está perdendo a altura. Está perdendo em relação ao solo, né? E tum! Aqui a energia potencial gravitacional vai ser zero, enquanto a energia cinética, um pouquinho de tempo antes dele tocar no chão, porque ele toca o chão e fica zero, né? Mas é máxima. Então, enquanto uma é máxima, a outra é mínima. Então, isso que caracteriza esse princípio da conservação da energia mecânica. Bom, e para finalizarmos, um breve resumo esquemático do que abordamos nessas aulas, dessa unidade, né? O trabalho da força-peso, da força elástica, o teorema trabalho-energia, né? Lembrando que trabalho, a unidade é joules, é a mesma de energia, por isso que em muitos livros trazem que trabalho é igual a energia, né? Porque energia também em joule é a unidade. Aí vimos na segunda parte, energia cinética, alguns tipos de energias, né? Cinética, potencial gravitacional, potencial elástica, cada um com as suas particularidades. Vimos aqui a energia mecânica de sistema e o princípio aqui, né, que a energia cinética mais a energia potencial se conserva, é constante em um sistema mecânico conservativo. Beleza? Bons estudos!